Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Wellington Matemática. Professor Wellington Vieira mais uma vez com você, professor de matemática, professor de raciocínio lógico, trazendo sempre uma super aula que vai te ajudar a chegar muito mais rápido ao sucesso, aos seus objetivos. E nessa quarta-feira, nessa nossa live, aula de quarta-feira, agradecendo demais a sua presença aqui conosco, já vou pedindo que você deixe o seu like, se inscreva em nosso canal se você não é inscrito, ative o sininho das notificações também, para você não perder nenhuma novidade que é postada aqui em nosso canal semanalmente. Inclusive, quero trazer a você o cronograma semanal de atividades aqui do nosso canal. Dá uma olhadinha aí, ó, aulas às terças, às quartas, também às quintas-feiras, sempre uma super live para poder te auxiliar sempre às 6 horas da tarde, tá? Aqui com você. Inclusive, estarei ampliando a nossa programação do nosso canal para poder estar mais próximo a você, para poder ter mais possibilidades de poder estar te auxiliando. Eu sei que você também aí está naquela busca pela sua aprovação, pela realização do seu sonho, pela sua aprovação em concurso. Eu quero te ajudar, quero estar com você para poder te ajudar também no seu conhecimento, no seu aprendizado aí através da matemática, ok? Aqui abaixo, inclusive, estou deixando para você algumas instruções aí, algumas aulas que eu tenho, tá? Alguns cursos que eu tenho aí para você, alguns também canais de comunicação comigo através do Instagram, através do Telegram, ou através até mesmo do WhatsApp. Nós temos os nossos grupos, tá? Você que vai tentar o concurso para a Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, eu vou deixar para você aí o meu grupo, tá? Os nossos grupos aí. Criei 3 grupos, na verdade, para quem vai tentar o concurso da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Inclusive, eu estou com um projeto novo, vou lançar aí daqui a um tempinho aí um projeto novo e eu gostaria que você estivesse comigo também dentro desse projeto para poder te auxiliar aí no estudo, né, para essa banca que é a banca FGV, para você que vai tentar o concurso da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. E hoje, inclusive, eu quero aproveitar e resolver com você uma questão que eu achei interessantíssima, sim? Uma questão que eu achei interessante da banca FGV, que ela trabalha com a parte de regra de 3. A gente vai resolver essa questão e nós vamos resolver mais uma questão. Na verdade, nós vamos resolver 2 questões nessa nossa aula de hoje. Gostaria que você prestasse bastante atenção, tá bom? Vou deixar, inclusive, na descrição aqui, ó, o material onde você encontra essas 2 questões. Vou deixar já aqui as 2 questões para você também estar utilizando-as aí como material de estudo também. Bacana? Já deixou o seu like? Já se inscreveu no nosso canal? Então, acompanhe aqui a nossa programação e vamos juntos, né? Vamos resolver essas 2, tá? Duas questõezinhas. Bacana? Então, vamos juntos? Vamos lá! Firme e forte agora! Questãozinha aqui, ó, que caiu na prova da FGV. Olha só a data da prova, né? Bem atual para nós aí, ok? Bem atual para a gente aí. Então vamos lá. É uma questão bem simples de fazer se a gente utilizar os passos, né? Que nós utilizamos aqui. Então vamos lá. Olha só. Jorge tem 300 e o quê? 315 bolinhas. Habitue sempre a grifar aquilo que foi importante na resolução da questão, tá bom? Isso é importante você fazer, porque se assim o fizer, vai facilitar a sua memorização e a visualização também do que vai ser importante para a resolução da questão. Então vamos lá. Nesse caso, então, eu sei que Jorge tem 325 bolinhas de gude e vai dividi-la entre seus 2 filhos em quantidades o quê? Inversamente proporcionais. A quanto? A 5 e a 8. A diferença entre as quantidades de bolinhas recebidas pelos filhos de Jorge é... Então vamos lá. Bem tranquilo para nós, ó. Então vamos chamar aqui de filho 1. Filho 1, tá bom? Nós vamos chamar ele de X. E o filho 2. Filho 2, vamos chamar de Y. O que nós sabemos? É que a soma do que o primeiro vai receber mais o que o segundo vai receber é igual a 325 bolinhas. Pronto, fechou. A soma do que o primeiro mais o segundo vai receber, 325 bolinhas. Show de bola. O que mais?
O que o primeiro vai receber é inversamente proporcional a 5. Opa! Inversamente proporcional a 5. Qual o inverso de 5? 1 sobre 5. Assim como o que o segundo vai receber é inversamente proporcional a 8. Então, qual o inverso de 8? 1 sobre 8. Pronto, fechou. Professor, denominadores daqui, ó, nós temos uma fração. Vamos eliminar essa fração como? Aquele mesmo esquema nosso, igualar quem? Os denominadores. Que valor que eu posso igualá-los aí? Eu acho que é 40, não é? Então aqui, ó, 5 vezes 8, 40. Se eu multipliquei aqui vezes 8, aqui em cima também vou multiplicar vezes 8, tá bom? Agora, vamos lá. Aqui é 8. Para chegar a 40, vezes 5. Se eu multipliquei vezes 5 embaixo, tenho que multiplicar vezes 5 em cima também. Aqui você percebe, 5 vezes 8, 40. Aqui, 8 vezes 5, 40 também. Então já posso de cara eliminar esses valores de baixo aí e trabalhar apenas com x sobre quem? 8 vezes 1, 8. Y sobre, vamos lá, 5 vezes 1, 5. Olha só, show de bola, show de bola. Fácil demais, ó. X mais y está para quem? 5 mais 8. 5 mais 8 é 13, ok? Então vamos colocar 8 mais 5 primeiro aqui. Mas aí nós vamos pegar aqui, ó. Quem é x mais y? 325. Vou dividir por 13. 325 dividido por 13. Vamos lá? 325 dividido por 13. Vamos fazer aqui de lado aqui para facilitar a nossa vida. Dividido por 13. Ok. Então vamos lá. Que número que eu multiplico por 13 para dar próximo igual a 325? Tem que ser um 2, né? Onde 2 vezes 13 vai dar 26. 2 é menor que 6. Aqui vai ficar 2. 12 menos 6, 6. Aqui vai ficar 0. Desce o 5. 6, 5. 5, né? 5 vezes 3, 15. Vai 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Subtraiu 0. 25 aqui, ó. 25. Ok. Então, essa constante nossa aqui, ó. Isso é uma constante, tá? A nossa constante é 25. Então, eu vou pegar x está para quem? 8. Vou igualar com 25. Ok. Então, quem vai ser x? 8 vezes 25. 5 vezes 8, 40. Vão 4. 2 vezes 8, 16. E 4, 20. Então, x é 200, ok? X é 200, beleza. E quem é y? Y vai ser igual a... Y está para quem? 5, né? Também vou igualar com quanto? 25. Opa, então quem vai ser nosso y? Vamos lá, ó. 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 2, 10. E 2, 12. 125. Vamos subtrair, então? Ele pede o quê? A diferença, né? Entre as bolinhas aí. Então, um recebeu 200, outro recebeu 125. Eu sei que 125, para chegar a 200, faltam quantos? Exatamente 75. Isso, 75. 75 tem que letra? Aqui, ó, letra E. Letra E, a nossa resposta. 6 máquinas impressoras idênticas são colocadas para trabalhar simultaneamente. Oh, beleza. São quantas máquinas? 6. 6 máquinas. Muito bem. Nessas condições, é esperado que elas encerrem uma dada tarefa trabalhando juntas em 10 horas, ok? Então, são 10 horas. Quer que eles trabalhem juntas, encerrando em 10 horas. Bacana. As máquinas operam ininterruptamente durante 4 horas. Opa, peraí, mas a ideia era quanto? Era trabalhar juntas durante 10. Só que até durante as 4 primeiras horas, elas conseguiram trabalhar juntas. Professor, mas ainda faltam 6 horas ainda para elas trabalharem. Sim, exatamente. Até que uma delas apresenta o quê? Defeito. Então, trabalhou juntas 4 horas. Uma delas apresentou defeito e para de trabalhar. As 5 impressoras, se uma parou, só tem 5, beleza. As 5 que restaram continuam o trabalho, sem parar, mantendo o mesmo ritmo durante o quê? 3 horas. 3 horas. Quando outra máquina apresenta defeito. Eita, nós, hein? Então, na hora que chegou às 3 horas ali, trabalhou 3 horas. Primeiro trabalhou 4, não é isso? Depois trabalhou 3. Então, 4 mais 3, 7.
Faltando 3 horas ainda, né, para terminar o trabalho, a partir desse instante, as 4 impressoras restantes mantêm o trabalho com a mesma velocidade. Após a quebra da segunda impressora, o tempo necessário para que as 4 impressoras disponíveis possam encerrar a tarefa original é... Aqui você já consegue entender o seguinte, elas tinham inicialmente quanto tempo? 10 horas para encerrar o serviço. Ah, quebrou uma. Eita! Então, não é mais 10, vai aumentar um pouquinho o tempo, né? Porque uma já diminuiu em uma impressora. Depois que passou um tempo, diminuiu 2. Ora, se fosse todas elas no mesmo esquema, faltariam 3 horas. Então, o que a gente precisa entender? Que vai gastar mais de 3 horas. Só que quando você vai para as alternativas, olha só como é que a FGV funciona. Tem alguma aqui abaixo de 3 horas? Não, porque se tivesse alguma abaixo de 3 horas, ou até 3 horas, nós já eliminaríamos a alternativa. Mas não temos nenhuma, né? Não temos nenhuma nesse ponto aí. Então, como que nós vamos fazer? Como que nós vamos fazer? Nós vamos então fazer da seguinte forma, ó. Nós vamos trabalhar com a regra de 3 para poder facilitar a nossa vida. E a regra de 3, a gente trabalha com as grandezas que nós falamos inicialmente, onde grandeza é tudo que se pode o quê? Medir ou contar, ok? Grandeza é tudo que se pode medir ou contar. Então vamos lá, vamos pensar juntos aqui, ó. Vamos pensar juntos no seguinte, ó. Vamos lá. Para a gente resolver essa questão, nós vamos precisar pensar no seguinte. Nós vamos resolver ela através da chamada regra de 3. Então vamos lá, vamos junto. Nessa regra de 3 nós temos as máquinas, nós temos o tempo de trabalho, ok? E nós temos também a quantidade. O professor, mas não falou nada de quantidade. Exatamente. Mas é importante você entender que elas vão realizar uma certa quantidade. E aí, quando for realizada essa quantidade de serviço, aí uma vai quebrar. Olha, vai ter uma certa quantidade para resolver. Então vai gastar tempo para essa quantidade. Até que chega na última parte, que também tem uma certa quantidade para resolver. Não é isso? Então vamos lá, vamos pensar o seguinte. A questão não falou que quantidade é essa. Então eu posso estipular um valor. Então vamos supor que essa quantidade de serviço que essas impressoras vão trabalhando aí juntas aí, vai ser justamente 100, ok? São 100, tudo bem? Então são 100 impressões. São 6 máquinas, a princípio, não é isso? Vão trabalhar durante 10 horas para fazer o quê? 100 impressões. Só que detalhe, essas 6 máquinas, elas não trabalharam juntas durante as 10 horas. De acordo com a questão, elas só trabalharam juntas, essas 6 máquinas, só trabalharam juntas durante 4 horas, não é isso? E nessas 4 horas, então, nessas 4 horas, quanto tempo, qual a quantidade, melhor dizendo, que ela conseguiu, a quantidade conseguiu fazer? X, né? Não sei que quantidade é essa. Mas vamos lá. Agora, o que eu posso pensar aqui? Ó? Vamos pensar o seguinte, olha só na nossa regra de 3. Se eu aumento a quantidade, aliás, aqui nós temos o nosso X daqui, né? Então aqui vai ser o nosso referencial. Aí nós vamos pensar o seguinte, ó. Se eu aumento a quantidade de serviço em relação à quantidade de máquinas, o que tem que acontecer com a quantidade de máquinas? A quantidade de máquinas também tem que o quê? Aumentar, não é isso? Se aumenta a quantidade de serviço e mantém o mesmo tempo, a quantidade de máquinas tem que aumentar, ok? Agora, se eu aumento a quantidade de serviço e mantenho a mesma quantidade de máquina, o que acontece com o tempo até terminar esse serviço aqui? Se eu mantive a mesma quantidade de máquinas e aumento a quantidade de serviço, obviamente que o tempo tem que aumentar. Então perceba que tanto máquinas, quanto tempo, quanto quantidade, são grandezas do quê? Diretas, grandezas diretas. Então, nesse caso aqui, nesse primeiro momento, vou chamar de primeiro momento, né? Nesse primeiro momento, nós temos aqui o seguinte, ó, que montar a nossa, o quê? Proporção, ou seja, 100 está para x, assim como 6 está para 6, assim como 10 está para 4, ok? Nesse caso aqui, então, ó, eu posso já de cara
Como eu tenho 6 dividido por 6, eu posso simplificar. Tanto 10 quanto 4, ambos podem ser divididos por 2. Então, olha só, me acompanha aqui, ó. Me acompanha aqui, ó. Vamos lá. 100 está para x. O que eu vou fazer? 10 dividido por 2, 5. 4 dividido por 2 é 2. Olha só que legal. 5x, multiplicando cruzado, é igual a 200. Quem é x? Que número que eu multiplico por 5 dá 200? 40. Então, x é igual a 40. Ou seja, essas 6 máquinas, durante o tempo de 4 horas, realizaram o quê? 40, né? Realizaram 40. Ah, muito bem. Então, vamos lá. Então, vamos pensar o seguinte aqui agora, ó, no nosso segundo momento. E o que que tem nesse segundo momento, professor? O mesmo esquema, ó. A quantidade de máquinas, o tempo para realizar o serviço e a quantidade. Beleza? Então, vamos pensar aqui o seguinte, ó. A princípio, são quantas máquinas? 6. E elas realizaram em quanto tempo? Em 4 horas, ok? Elas realizaram em 4 horas. Vamos colocar aqui, ó. Elas realizaram em 4 horas. Quanto do serviço que elas conseguiram realizar? Em 4 horas, elas conseguiram realizar em 4 horas, elas conseguiram realizar 40 do serviço, não é isso? Se elas realizaram 40 do serviço, é porque ainda falta realizar quanto? Falta realizar 60, ok? Falta realizar 60. Então, só que tem as 6? Não. Para realizar esses 60 que está faltando aqui, ó, nós não temos 6. Nós só temos o quê? Uma quebrou. Então, nós só temos o quê? 5. Só temos 5, ok? Só temos 5. E essas 5 vão ficar trabalhando durante quanto tempo? Durante 3 horas. Então, quanto que ela vai realizar? Vai realizar x, é isso? Vai realizar x. Vamos fazer essa continha básica aqui para a gente poder achar o resultado? Vamos lá? Vamos juntos? O x está aqui, então aqui é o nosso referencial. Se eu aumento a quantidade de serviço mantendo o mesmo tempo para terminar, o que tem que acontecer com o número de máquinas? Tem que aumentar. Agora, se eu mantenho a mesma quantidade de máquinas e aumento a quantidade de serviço, o tempo, obviamente, para terminar esse serviço, ele tende a aumentar também. Então, tanto máquinas, quanto tempo, quanto quantidade, são grandezas diretamente proporcionais. Muito bem. Então, nesse caso, teremos aqui o seguinte, ó. 60, né? 60 está para x. Assim como, vamos lá. Assim como 6 está para quem? 5 vezes 4 está para 3. Ok, muito bem. Então, nós precisamos agora olhar o seguinte, se dá para simplificar algum valor, né? Se for possível fazer a simplificação, nós vamos então fazer essa simplificação. Então, vamos lá. Tanto 6 quanto 3 aqui, ó, a gente pode simplificar. Então, vamos dividir 6 por 3 e 3 também por 3. Nesse caso, então, teremos, olha só, 60 está para x, ok? Assim como, vamos lá, assim como 6 dividido por 3 vai dar 2. 2 vezes 4, 8. Sobre 3 dividido por 3 vai dar 1. 1 vezes 5, 5. Então, nesse caso aqui, teremos 8/5. Beleza, muito bem. Então, agora é só multiplicar o quê? Multiplicar cruzado, né, entre os valores. Então, nesse caso, ao fazer a multiplicação cruzada, teremos o seguinte. 8 vezes x, 8x, é igual a 5 vezes 60, ou 60 vezes 5. Aqui, então, teremos que x sozinho é igual a 60
vezes 5 dividido por 8. 60 vezes 5 dividido por 8. 60 vezes 5. 5 vezes 6, você já sabe que é 30. Então, vai ficar 30 sobre 8, 30 oitavos. X vai ser igual. Dá para simplificar, não dá? Tanto 30 quanto 8. Perceba que ambos podem ser divididos por 2. Então, nesse caso, ao dividir aqui ambos por 2, 15 quartos. Que vai dar 7,5. Na verdade, aqui não é 60, aqui é 40, é o que foi realizado. Então, tem um errinho aqui, ó. Aqui é 40, é a quantidade que foi realizada na primeira hora. Então, nas primeiras 4 horas. Então, nas primeiras 4 horas, realizou 40 do serviço. Ainda falta 60, né? Então, nós vamos trabalhar com 40 aqui. Então, trabalhando com 40 aqui, ao invés de ser 60 aqui, ó, vai ser 40. Então, aqui vai ficar 40. 40, aqui é 40. 40. Isso, 40, isso. Então, nesse caso aqui, não é 60 vezes 5, não é 40 vezes 5. 40 vezes 5. 40 vezes 5, ok. Aí, 40 vezes 5 dividido por 8. Então, 4 vezes 5, 20. Então, vai ser aqui, opa, peraí, modifica ali também. Aqui não vai ser, aqui vai ser 200, né? Aqui vai ser 200 dividido por 8. Então, simplificando aqui, ó, 200 dividido por 2 vai dar 100. 100 dividido por 4. 100 dividido por 4, que vai ser igual a 25, ok. Então, no segundo momento aqui, que é quando havia apenas, né, 5 máquinas em 3 horas conseguem realizar quanto? 25 do serviço, ok? 25 do serviço. Então, vamos pensar o seguinte, ó. No primeiro momento, quanto que ele realizou no primeiro momento aí? No primeiro momento, só realizou 40 do serviço. No segundo momento, realizou mais quanto? No segundo momento, realizou mais 25 do serviço, ou seja, realizou um total de 65 do serviço, ok? 65 do serviço. Se foi realizado 65 do serviço, significa que ainda falta realizar quanto? Ora, para chegar a 100, se tem 65, né? Falta ainda 35, não é isso? Falta 35. Então, significa que máquinas, tempo e quantidade. Vamos lá. A princípio, são quantas máquinas? Vamos pegar aqui, ó. Vamos pensar aqui o seguinte, ó. Nesse terceiro momento, vamos trabalhar com o resultado que a gente achou. 5 máquinas. Confere. Em 3 horas. Realizou quanto? 25 do serviço. Beleza. Só que tem as 5 máquinas? Não. Agora só tem 4. Para realizar o quê? O restante. Se já realizou 65, faltam 35. E para realizar essas 35, tem que ser uma quantidade maior que 3 horas, não é isso? Então, vamos ver quanto tempo que vai faltar para realizar? Então, é o mesmo esquema, ó. Aqui é a nossa... Onde é que está a nossa grandeza agora? Agora é aqui, ó. Isso, nossa incógnita está aqui, ok? Está na grandeza tempo, ok? Beleza? Então, vamos lá. Vamos pensar o seguinte agora, ó. Se eu mantenho a mesma quantidade de máquinas, ok? E aumento o tempo, o que acontece com a quantidade? A quantidade de serviço realizado aumenta, né? Aumenta. Agora, se eu mantenho a quantidade e aumento o tempo, a quantidade de máquinas, ela pode o quê? Diminuir, não é isso? Então, nesse caso aqui agora, olha só. Nesse caso aqui agora, temos o seguinte, ó. Que 3 está para quem? X, assim como 5 está para 4. Aliás, aqui é inverso, né? Tem que inverter, então.
Então, a seta é para indicar para a gente que nós temos que fazer a inversão. Ó. Então, é 4 para 5. 4 para 5. 4 para 5 vezes quem? 25 sobre 35. Ok? Muito bem. Então, vamos resolver aqui agora e achar o resultado final. Como que a gente vai fazer? Primeiro, simplificar valores, né? Eu posso simplificar aqui, ó. Tanto 25 quanto 35, você pode dividir ambos por 5. Dividir por 5. Dividir por 5. Então, vai ficar nesse caso. Acompanha aqui, ó. Já estamos finalizando já. Para fechar aqui agora, ó. 3 para x, assim como 4 sobre 5, vezes 25 dividido por 5, 5. 35 dividido por 5, 7. Beleza, muito bem. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, ó. 3 está para x, vou igualar com 20 sobre quem? 5 vezes 7, 35, ok? Nesse caso, então, nós teremos aqui o seguinte, olha só, acompanha comigo aqui, ó. Aqui nós temos 35 vezes 3, o resultado divide por 20, então x é igual 35 vezes 3, 3 vezes 5, 15, vai 1, 3, 3, 9, 1, 10. Então, vai ficar 105 dividido por 20, ok? 105 dividido por 20, nesse caso. Então, vamos lá. 105 dividido por 20. Então, teremos 5, né? 5 vezes 20 vai dar 100. Subtraiu aqui, zerou, desce o 5. Nesse caso, então, 5 é menor que 20, acrescenta um 0 e uma vírgula. E agora, 50 para chegar a 20, 20 para chegar a 50 vai ser 2, né? 2 vezes 20 vai dar 40, sobra 10, 10 é menor que 20, então acrescenta um 0, 5, vai dar 100. Ou seja, 5,25. Opa! 5,25. Então, resultado final aqui, ó, do nosso x é 5,25 horas. 5,25 horas. Pessoal, então o que falta no caso aqui para a realização do serviço é 5,25 horas. E aí é importante a gente entender o seguinte, ó. Então 5,25 horas. 5,25 horas. Vamos pensar o seguinte, ó. Eu tenho que fazer a transformação aqui, né? E que transformação que a gente tem que fazer? Eu sei que a resposta é 5 horas. Só que quando você olha para cá, você tem, não pode ser a letra A, que é 4 horas, não pode ser a letra B, que é 5 horas certinho. Aí você tem 3 alternativas ainda, né? Eita, nós, você ainda tem 3 alternativas. E a gente tem que saber qual que é para marcar. Porque nós chegamos num ponto em que nós quase, né? Quase, já está quase para a gente fechar a questão aí. Então, como que a gente vai fazer agora? Fazer a transformação. Que transformação? Eu sei que é 5 horas mais quanto? 0,25 da hora. Eu sei que 1 hora corresponde a 60 minutos. E 0,25 da hora corresponde a quantos minutos? Né? Então, vamos multiplicar cruzado, ó, vai ficar x é igual a 0,25 vezes 60. Né? Então, olha só, interessante aqui, nessa multiplicação aqui, é você fazer o seguinte, ó. O que é 0,25? É 25 sobre 100 vezes 60. Aí já me ajuda bastante, sabe por quê? Olha só, eu já posso eliminar um zero com um zero, e aí eu vou só multiplicar agora em cima e depois dividir por 10 o resultado. Então vai ficar, ó, 25 6 vezes. 6 vezes 5 vai dar 30, vão 3. 6 vezes 2, 12, 3, 15. Dividido por 10. Simplifica, deu quanto? 15. Ou seja, 5 horas mais 15 o quê? Minutos. 5 horas mais 15 minutos. Que letra? 5 horas mais 15 minutos, ó. Letra o quê? Letra C. C de certo, C de
Certeza? Olha só que beleza? Show de bola, show de bola, show de bola. Então é isso aí, quero agradecer demais a sua presença aqui comigo em mais essa aula, não é isso? Essa nossa live de quarta-feira. Normalmente são as lives de correção de questões. Vou deixar mais uma vez na tela com você o nosso cronograma semanal de atividades, às terças, quartas e quintas-feiras. Mas também de cara já quero dizer para você e lembrar também que aos domingos, a partir das 5 horas da tarde, estaremos aqui sempre juntos, firmes e fortes, resolvendo questões da banca FGV, ok? Estaremos resolvendo questões da banca FGV. Vamos pegar um ponto importante também da matemática, recordando, né, conceitos e resolvendo questões. A programação é a seguinte, sempre uns 10 minutinhos antes, já vou deixar já a live já transcorrendo, né, já funcionando, para que no momento certinho, às 5 horas da tarde, a vinheta, já vou soltar a vinheta, a gente já vai começar às 5 horas em ponto, sem nada para poder nos atrapalhar e nos interromper, para a gente poder também terminar no horário correto, ok? Então, te aguardo então numa próxima oportunidade, onde poderemos estar juntos novamente. Peço novamente o seu like para fortalecer o nosso trabalho. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau e fui! Valeu, é isso aí!